O mundo do Mágico de Oz ficou famoso pelo livro de L. Frank Baum e pelas diversas adaptações, incluindo o icônico filme de 1939. Mas e se a história que conhecemos fosse apenas um lado da moeda? O livro Wicked, de Gregor Maguire, nos apresenta uma nova versão da famosa vilã, a Bruxa Má do Oeste. E talvez ela não seja tão má assim. E é sobre esse livro que vamos falar hoje, mas só depois da vinheta. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as minhas impressões de leitura do livro Wicked, do Gregor Maguire. O Wicked está bastante famoso porque ele ganhou recentemente uma adaptação para o cinema. Teve uma parte do filme, né, que é o Wicked 1, vamos dizer assim, e em 2025, se eu não me engano, vai sair o Wicked 2 e o primeiro filme, inclusive, está cotado em várias categorias, foi indicado em várias categorias para o Oscar. A tradução ficou a cargo da Jana Bianchi e a edição que eu li aqui, essa edição lindíssima, como sempre, né, da Dark Side, sempre caprichando aí nas edições maravilhosas. Publicado originalmente em 95, o livro Wicked dá uma bagunçada um pouco nas noções, né, de certo e errado, de bem e mal, que a gente conhece dentro do universo do Mágico de Oz. É um livro que mistura fantasia e crítica social, reinventando esse universo a partir da perspectiva da Elphaba. A Elphaba é conhecida no livro do Mágico de Oz como a Bruxa Má do Oeste. Essa história inspirou a criação de um musical na Broadway e esse musical, por sua vez, foi adaptado ao cinema. Então, esse filme, né, do qual eu falei, ou esses dois filmes, né, um já saiu, o outro vai sair, do qual eu falei para vocês, ele é inspirado mais no musical do que no livro especificamente. Mas antes de falar um pouco mais sobre o livro, você já sabe, né? Vou aqui pedir o de sempre para você se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, ativar as notificações, dar um like. Já escrevi aqui nos comentários se você gosta desse universo de Mágico de Oz, se você viu o filme Wicked, se você leu o livro, o que você achou. Não te custa nada, leva alguns segundos da sua vida e você vai estar ajudando o canal a crescer aqui ainda mais. Então, quanto maior engajamento, melhor para o canal. Bora lá para a resenha, então. Wicked reconta a história de Oz sob uma nova perspectiva, explorando a vida de Elphaba desde o nascimento até sua morte. Ela nasce com a pele verde e é um pouco rejeitada pelos pais. Mas, na sua juventude, ao entrar na Universidade de X, ela conhece Glinda, e mesmo com suas diferenças, as duas criam uma relação complexa. Durante os estudos, Elphaba descobre a opressão sofrida pelos animais falantes e se revolta contra o governo do Mágico de Oz. Determinada a lutar contra essa injustiça, ela parte para a Cidade das Esmeraldas, mas seu confronto com o mágico muda sua vida para sempre. Perseguida, ela se refugia e tenta encontrar um novo propósito. A história a acompanha até o seu fim, quando acontece um encontro inesperado com Dorothy, selando a sua reputação como vilã. Gente, isso aqui nem é nenhum spoiler, né? Porque esse livro é um prequel, como vocês perceberam. Né? Não sei se dá para ser uma espécie de fanfic, mas é um prequel. É uma história que vem antes dos eventos que a gente conhece em O Mágico de Oz. Gente, inclusive o Mágico de Oz é só o primeiro de uma série de livros que o L. Frank Baum escreveu. Ele escreveu muitos outros, e depois da morte dele, outros escritores continuaram essas histórias desse universo de Oz. Então não é uma coisa assim que, meu Deus, né, mudou o universo. Não. Esse universo estava sempre recebendo novas camadas. E aqui a gente tem, então, uma construção de uma coisa que vem antes. A gente sabe, para você que viu o filme Mágico de Oz, que leu o livro Mágico de Oz, você sabe que a bruxa má do Oeste ela acaba morrendo, né? A Dorothy tem que matar essa bruxa para que o mágico consiga fazer com que ela volte para o Kansas. Vou fazer uma pausa aqui. Bom, eu acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar da história dessa menina Dorothy e do seu cachorrinho Totó, que estão no Kansas, de repente tem um tornado e elas vão parar numa terra distante, desconhecida, chamada Oz, onde ela faz alguns amigos ali
nesse país diferente. Ela chega e acaba caindo em cima de uma bruxa, que é a bruxa má do leste. Ela conhece uma bruxa boa, que é a Glinda, e ela se dirige ao Palácio do Mágico de Oz, seguindo a Estrada de Tijolos Amarelos, a famosa Estrada de Tijolos Amarelos, que também foi imortalizada na voz do Elton John com a música Goodbye Yellow Brick Road, para falar com o Mágico de Oz, para que esse mágico então ajude ela a voltar para sua casa, a voltar para o Kansas. E no caminho ela encontra aqueles personagens clássicos, né? Que é o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão. Então ela tem como missão, de alguma maneira, né, impedir essa bruxa má do Oeste de tomar o poder nesse país Oz, porque o Mágico de Oz é um cara bom, etc. O livro aqui traz uma perspectiva muito diferente, né? O Mágico de Oz ele é um ditador, ele é uma pessoa que controla as pessoas, que controla com mão de ferro, né? O governo, ele dá pouca liberdade de expressão, ele massacra, é, digamos assim, milícias e organizações que vão contra ele. Gente, o vídeo tá balançando um pouquinho, não sei se vocês perceberam, mas vai continuar balançando pelo seguinte: estou gravando esse vídeo num dia de muito calor, e se eu não deixar a janela aberta, eu vou morrer de calor aqui. A gente tô transpirando, são 10 horas da manhã, então um calor infernal. E o vento, graças a Deus tem um ventinho, né? Ele entra pela janela e às vezes dá uma balançadinha no celular. Mas vai assim mesmo, tá? Então o livro ele vai reconstruir essa trajetória da Elphaba, que é conhecida então na história principal como a Bruxa Má do Oeste. Então o livro vai além do simples recontar um conto de fadas, é recontar sob uma outra perspectiva e falar sobre religiosidade. Sim, tem questões sobre religião no livro. Vai falar bastante sobre controle, sobre poder, sobre preconceito, identidade e bagunçar, como eu disse, essas questões de bom e mal. Eu gosto muito na contemporaneidade quando a gente revisita coisas clássicas e vai tentar não ler as ações e, enfim, as construções como uma coisa muito dicotômica, né? Ou é muito boa ou é muito má, ou é bem absoluto ou mal absoluto. E aqui a gente percebe isso, né? E a gente percebe em várias camadas, né? O Oscar é apresentado de uma maneira muito boa no Mágico de Oz, aqui não. A Glinda, que é uma bruxa boa, ela tem algumas camadas, algumas nuances bastante interessantes aqui. A bruxa má do Oeste, ou Elphaba, então, nem se fala, né? A gente vê a infância dela, a gente vê a adolescência e juventude, né? Ela nessa universidade, ela está estudando e vai ver então como ela se posiciona em relação a algumas coisas. Há animais falantes no livro, tem uma coisa muito legal sobre a perspectiva animal aqui, porque existem animais com letra minúscula e animais com letra maiúscula. Há os animais com letra minúscula, que são como os animais que nós conhecemos. E os animais com letra maiúscula, eles são animais, vamos dizer entre aspas aí, humanizados, eles desenvolvem fala, eles têm hábitos como os humanos. Inclusive, um deles, que é um bode, é um professor muito importante da universidade que eles frequentam, e é uma espécie de, como eu posso dizer, mártir de uma causa animal aí. Então, o que faz essa mulher ser chamada de bruxa má, né? É a pele dela, porque ela nasce verde, então todo mundo acha que ela é um demônio, né? São os posicionamentos políticos muito fortes que ela tem na universidade, que ela tem em relação ao Mágico de Oz, né? Por quê? Né? Como é que ela vai se transformando nessa pessoa? E de fato, mesmo quando ela se, entre aspas, transforma nessa pessoa, ela é de todo mal, ou seja, ela é um mal absoluto. Então são essas questões que são discutidas no livro e eu acho que são muito interessantes. É um livro de quase 500 páginas, gente, é um catatal, então eu demorei um pouquinho para ler e eu gostei muito desse universo político, sombrio do Mágico de Oz, né? É muito mais em relação ao Mágico de Oz original. Essas questões políticas também, essa reconstrução desses perfis, então eu acho que o livro é muito bom nesse sentido. Ou seja, as caricaturas de alguma forma são desconstruídas, como eu já havia falado, né? Mas eu acho que o livro às vezes ele peca um pouco por ser como eu posso dizer assim, um pouco entediante em alguns momentos, né? Ele enquanto dinâmica narrativa funciona muito pouco, as coisas são muito lentas, há muitas informações. Eu acho também que ele joga com a ideia de que a gente já saiba muita coisa sobre o universo de Mágico de Oz, etc. Mas eu acho que ele se alonga demais. Inclusive, já aproveito aqui para falar sobre umas diferenças dele em relação ao filme, né? No filme, e assim, eu acho que filme e livro têm seus aspectos positivos e negativos. Aqui, né, tem essa questão sombria e política,
de desconstrução, o filme também tem, e lembrando que eu tô falando aqui só sobre o filme 1, porque o filme 2 ainda não saiu enquanto eu tô gravando esse vídeo, né? O filme transforma tudo numa coisa meio musical adolescente. O filme é um musical, né? As pessoas cantam no filme. Mas transforma uma coisa meio no musical. Existe a menina mais popular da faculdade, a que sofre total preconceito, etc. E é aquela pessoa tímida e, e cheia de ingenuidade, etc. Eles transformam a Elphaba numa pessoa muito ingênua, transformam a Glinda na menina mais popular da escola, transformam o Fiero no príncipe encantado em que todas as meninas almejam. Eu acho que o livro, ele é muito mais rico do que isso, ele é muito mais, as coisas são mais tênues, há muito mais camadas interessantes em relação à construção dessas personagens. A Elphaba, desde o começo aqui do livro, ela é contestadora, ela é sarcástica e muito mal-humorada muitas vezes já. Então ela já tem um perfil meio complexo, né? Não é aquela menina que sai ingênua de se esconder pelo preconceito que sofre para depois transformar numa grande maldade. Então acho que o filme ele, ele perverte um pouco essa coisa que o livro traz. Só que eu acho o filme muito mais dinâmico, enquanto narrativa o filme ele funciona muito melhor. Eu acho que ele tira coisas que não precisa, ele reconstrói coisas de maneira um pouco melhor, ele dá alguns propósitos melhores e mais bem claros do que aqui o livro, que eu acho que às vezes se alonga demais em algumas questões. Por exemplo, a questão da religiosidade aqui no livro, né? Me cansou um pouquinho essa questão do pai da Elphaba e da irmã da Elphaba, que é a Nessa Rose, é, dessa questão da religião. Ele é um cara muito fanático religioso. E depois a filha também, ele é bastante fanática e tal. Então eu acho que o livro se perde um pouco nessas questões aqui que eu acho que não precisavam. O filme ele corta isso de início, ele não prossegue muito nessas questões, pelo menos o filme 1, né? Então eu acho que o filme fica mais dinâmico e mais gostoso de assistir. Então é por isso que a grande crítica que eu faço aqui ao livro, acho que talvez a única, é a questão do ritmo. Alguns trechos são longos demais, a narrativa se arrasta, os trechos são muito descritivos, há diálogos que não precisavam ser feitos. Mas, em geral, é uma leitura fascinante, sobretudo para quem gosta de histórias revisionistas como essa, né? Que a gente revisita personagens ficcionais e conta a história deles de uma outra perspectiva. Porque são personagens aqui moralmente ambíguos. E essa coisa de bem e mal, ela é desconstruída. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha de Wicked. Apesar, né, dessa questão que eu apontei, eu acho o livro muito bom, muito bem feito, muito bem pensado nessa reconstrução. Se você conhece outras histórias assim, escreva aqui nos comentários. Se você gosta desses vídeos comparativos entre filme e livro, também escreva aqui nos comentários, que eu posso fazer mais para vocês. Quero agradecer a todos os apoiadores do Clube de Membros da Acrópole, inclusive se você quiser se considerar membro da Acrópole, dá uma clicadinha aqui no botão Seja Membro abaixo do vídeo e você vai ver os planos ali e ganhar vários brindes, inclusive ter acesso a vídeos exclusivos e também vídeos antecipados. E no mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!